Nessa aula a gente vai falar sobre propriedades margem, padding e border, que traduzindo fica margem, borda e o preenchimento interno. Mas as pessoas costumam usar só os termos em inglês mesmo, então você vai ver mais o pessoal falando em tutoriais, em vídeos no YouTube, falando mais margem, padding e border mesmo. E essas três propriedades, junto com height, né, que é a altura, e width, que é a largura, são um conceito muito importante chamado de box model. Se a gente pensar aqui em algum site, mesmo que a gente não veja, todo elemento é uma caixa e a gente pode alterar as dimensões dessa caixa. Então, por exemplo, aqui, por exemplo, em volta desse texto, a gente tem uma caixa, a gente não vê, mas tem uma caixa. A gente pode alterar aqui a altura, a largura, a gente pode ir alterando várias coisas aqui, por exemplo. Então, Então aqui, por exemplo, a gente tem dois quadrados aqui, né? A gente tem esse aqui que eu inseri, esse vermelho, e aqui para cima esse outro aqui. E vamos brincar aqui um pouquinho com eles então. Então aqui nesse primeiro, aqui no quadrado um, vamos colocar aqui então uma altura, né? Que no caso é height, dois pontos, né? Parecido com o que que a gente viu nas outras aulas, né? Em outras propriedades. Vamos colocar uma altura de 300 pixels aqui para ele. Ó, diminuímos o tamanho dele. Lembra que antes ele estava grandão? Vamos voltar ele aqui, ó. Ó, antes ele estava aqui grandão. Então, vamos colocar aqui uma altura para ele de 300 pixels. A gente também pode alterar o width, que é a largura. Então, vamos aumentar a largura dele aqui para, sei lá, vamos colocar a largura dele aqui em 200 pixels, por exemplo. Aí, ó. Alteramos aqui a largura dele, ele ficou mais fino um pouco. E a gente pode fazer isso tanto em pixels, igual a gente estava fazendo, mas a gente pode também fazer isso em porcentagem, né? A gente pode, por exemplo, chegar aqui e colocar aqui que eu quero a largura dele em 100%. Cadê? Aqui, a largura dele em 100%, ó. Ocupou a página inteira aqui, só tem aqui um pouquinho aqui não ocupou tudo por conta da borda. Mas a princípio ele ocupou quase tudo aqui. Agora vamos mexer aqui no quadrado de baixo. A gente pode definir aqui, por exemplo, uma borda para os nossos elementos HTML. A borda, diferente das outras propriedades que a gente viu antes, ela pode ter três valores. O primeiro valor é a espessura da borda. Então vamos colocar aqui, por exemplo, 20 pixels. Depois a gente tem o estilo da borda, que a gente pode colocar aqui tracejada ou então normal. Eu vou colocar aqui tracejada, que é dashed. E por último, a gente pode colocar a cor da borda. Vamos colocar aqui black. Então aqui tá, nosso quadrado tá normal. Vamos salvar aqui pra gente ver como é que isso aqui fica. Salvando, olha aqui o jeito que ficou. Do jeito que eu especifiquei lá. Uma borda tracejada e preta. E também um tamanho de 20 pixels, né? Então a gente pode aumentar isso aqui. A gente pode fazer isso aqui com 100 pixels para ficar bem grande. Olha aí, ó. Ou a gente pode também diminuir isso aqui e colocar, sei lá, 10 pixels. Aí, ó, diminuiu o tamanho aqui do tracejado da borda. A gente viu em outras aulas também que a gente pode usar o código hexadecimal aqui também para mudar as cores. Aqui no caso eu coloquei black, mas se você quiser, você pode colocar o código hexadecimal. Eu já ensinei como pegar cores lá com hexadecimal lá no site, na outra aula. Então, qualquer coisa, entra naquele site, pega uma cor que você quiser e insere o hexadecimal aqui. Mas depois de você definir aqui a sua borda, você pode modificar algumas partes dela, como por exemplo o topo dela. A gente digita aqui border traço top. Aqui, ó. E aí a gente pode alterar aqui, a gente pode colocar, por exemplo, zero, né? Aqui ela tá desse jeito aqui no topo, se a gente colocar zero, ele vai sumir
com a nossa borda aqui do topo. Mas atenção, que sempre que você for alterar alguma parte da sua borda, você tem que fazer isso depois que você já definiu o estilo da borda. Se eu colocar isso aqui antes, por exemplo, vamos colocar aqui, ó, vamos apagar e vamos colocar antes aqui da criação da borda. Ó, tá assim, tá do jeito que tá, vamos salvar agora. Salvando. Não mudou nada? Tá aqui a parte de cima da borda, porque eu coloquei antes aqui. O certo é sempre deixar depois. Então, quando você for alterar isso, presta atenção. Tem que deixar sempre antes. Sempre depois, perdão. Uma coisa que a gente pode fazer também é alterar a largura de cada parte da borda. A gente pode usar aqui o border width. Border traço width. Ó, e tá vendo aqui, ó, antes de eu digitar aqui, antes de eu selecionar, ele apresenta aqui para mim, ó, border top, width, então a largura do topo, a largura da esquerda, a largura da direita, e por aí vai. Tem vários tipos aqui, eu recomendo você ir testando e brincando e dando uma olhada aqui. Então vamos alterar aqui o geral, né? Vamos alterar aqui, tá desse jeito aqui, vamos alterar aqui para 60 pixels. 60 pixels, salvar, olha aí, olha, já alterou tudo. Mas como a gente viu ali, a gente pode vir aqui e colocar, por exemplo, border left width. E a gente pode colocar aqui só para alterar a nossa esquerda. Então vamos colocar aqui a esquerda, vamos colocar aqui um valor de 80 pixels aqui para ficar bem grande para a gente ver. E olha aqui, ó, a esquerda ficou toda grandona aqui, enquanto as outras partes aqui à direita tá normal, né? Embaixo e a parte de cima lá que a gente determinou como zero, né? Então não tem nada. Agora vamos falar do padding. O padding é o espaço interno que fica entre o conteúdo e a borda. Então, adicionando aqui, por exemplo, um padding de 20 pixels ao nosso quadrado, é isso que acontece. Tá vendo que ele criou essa distância aqui entre a borda? Ó, vamos voltar ao normal pra gente ver como é que fica. Ele tava assim. Adicionando aqui 20 pixels, ele adiciona esse espaço interno aqui entre o conteúdo e a borda. E esse quadrado ele continua igual, a mesma coisa. A única coisa que ele faz é adicionar esse espaço entre o elemento, né, que é o quadrado, e a borda. Além do padding, a gente tem também a margem, que é a parte que fica fora da borda. Então, vamos colocar aqui uma margem de 50 pixels aqui, por exemplo. Olha lá, ó. Tá vendo que ele descolou aqui, ó? O que que ele faz aqui? A gente pode observar que ele adiciona 50 pixels para todo lado. Então, ele afastou aqui desse quadrado aqui, desse outro retângulo que a gente tinha, afastou aqui dessa borda e afastou aqui também dessa borda, e afastou aqui da parte de baixo também. Ele adiciona 50 pixels para todos os lados do elemento. E da mesma forma que da borda e também do padding, você pode alterar em partes aqui. Você pode alterar, por exemplo, a parte de baixo aqui da borda, você pode colocar, vamos colocar aqui 10 pixels, um pouco menor. Você pode ir alterando por partes, ali pela esquerda, pela direita. Então, ó, olha o tamanho que tá aqui do lado, que era 50, que a gente tinha colocado 50, né? É, 50. E olha o tamanho aqui embaixo, que foi o lugar que a gente alterou agora. Olha a diferença. Então, você pode ir alterando também o topo, a esquerda, a direita, a parte de cima, a parte de baixo, na borda aí, sem problema nenhum. Além dessas caixas criadas pelos próprios elementos, a gente pode criar nossas próprias caixas, que é tipo muito útil quando a gente quer agrupar elementos diferentes, mas que a gente possa estilizar eles junto, por exemplo. Então, para a gente criar, a gente usa um elemento no HTML chamado div, D-I-V. A div ela é uma caixinha invisível que a gente pode colocar quantos elementos a gente quiser aqui dentro. Então aqui, por exemplo, a gente pode
fazer aqui um código bem simples, é, só um código bem simples aqui de, por exemplo, um parágrafo e um título. E aí a gente pode dar aqui uma classe, né, para a nossa div aqui. A gente pode colocar aqui class, como a gente já viu lá na outra aula sobre indicadores. E vamos colocar aqui classe, vamos colocar, sei lá, caixa, que é o nome da nossa classe. Então, como a gente já viu também nas aulas anteriores, para a gente trabalhar com estilo de classes, a gente coloca o ponto e, por fim, o nome da classe. E aí, entre as chaves aqui, a gente coloca o que a gente quiser, né? Então, vamos colocar aqui, por exemplo, a cor para branco, por exemplo. Vamos vir aqui, a gente tem aqui, ó, nosso documento, HTML, nosso código, alterando para branco, aqui sumiu tudo, né, porque a página é branca e camufla, né? E vamos colocar aqui, por exemplo, o background color para azul. Vou colocar aqui, ó, blue. Olha aí, ó, a gente tem aqui, tá vendo que todo o resto da página continuou do jeito que estava antes, já que a gente não mudou nada, ela continua pelo padrão que é branco. Mas a div, que é a caixinha ali que a gente criou, ela mudou. Ela mudou o texto aqui para branco e somente o fundo dela aqui para azul. Então, é basicamente para isso que serve uma div. E aí você pode alterar vários elementos, né? Você pode inserir quantos elementos você quiser dentro de uma div. E é dessa forma que você trabalha com elas. Mas é isso, essa parte aí de CSS eu sei que é um pouco mais chatinho, um pouco mais complicada que o HTML que a gente estava vendo antes. Então, novamente, o que eu indico é você praticar e ir brincando aqui com os elementos que a gente viu, né, com as propriedades que a gente viu no caso. Cria aí sua div, tenta mexer na margem dela, tenta mexer aí no padding, vai mexendo ali um pouquinho em tudo e vai testando ali. Então, é isso. Por hoje é isso. Até a próxima.